Te dou 10 mil se você traduzir isso. Dante Fonseca jogou o contrato na mesa e riu na cara da faxineira. Seus amigos empresários explodiram em gargalhadas. Uma aposta cruel, humilhante. Mas quando Iris abriu a boca e começou a ler em árabe perfeito, o riso morreu. O silêncio foi ensurdecedor. E então ela disse 6 palavras que congelaram o sangue dele. Senhor Dante, o senhor não pode assinar isso. O que essa mulher invisível, tratada como "Ei você" por 2 anos, estava prestes a revelar, não só salvaria 50 milhões do empresário, mas destruiria completamente tudo que ele achava que sabia sobre ela. Antes de continuar, se inscreva no canal, deixe seu like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Dante Fonseca acordou naquele domingo com o coração acelerado de empolgação. Hoje era o dia que mudaria sua vida para sempre. 50 milhões de reais. 50 milhões. A venda da empresa que construiu do zero nos últimos 15 anos finalmente se concretizaria. Os investidores árabes haviam confirmado tudo na sexta-feira. Faltava apenas uma formalidade: assinar o contrato. Ele se olhou no espelho do banheiro de sua cobertura em Moema, São Paulo, e ensaiou o sorriso vencedor. Assinar, apertar a mão, sorrir. Fácil. Repetiu o gesto algumas vezes, imaginando as câmeras, as matérias nos jornais econômicos, a inveja dos concorrentes. Dante Fonseca, o homem que transformou uma startup de tecnologia em um império. Aos 40 anos, estaria livre para viver de rendimentos pelo resto da vida. Tomou banho cantarolando, vestiu seu melhor terno italiano e preparou um café reforçado. Domingo ou não, trabalho era trabalho. Os árabes haviam pedido para revisar o contrato uma última vez antes da assinatura oficial na segunda-feira. Queriam enviar a versão final hoje mesmo. Nenhum problema. Dante abriu o notebook na mesa da sala, clicou no e-mail que acabara de chegar e congelou. O arquivo PDF abriu na tela. 23 páginas, todas em um idioma que parecia rabiscos incompreensíveis. Símbolos estranhos, palavras que iam da direita para a esquerda, números que ele nem reconhecia. Árabe. O contrato inteiro estava em árabe. Que diabos! Dante piscou várias vezes, como se isso fosse magicamente transformar aqueles hieróglifos em português. Não transformou. Ele pegou o celular com as mãos trêmulas e discou para Márcio, seu tradutor oficial, o homem que havia participado de todas as negociações nos últimos 3 meses. O número que você discou está desligado ou fora da área de cobertura. Discou de novo. Mesma mensagem. Mais 2 vezes. Nada. Uma sensação gelada começou a subir pela espinha de Dante. Ele abriu o WhatsApp e mandou mensagem. Márcio, urgente! Contrato chegou em árabe. Me liga! 2 tiques cinzas. Nem entregue. Foi quando seu celular tocou. Número desconhecido. Ele atendeu na primeira chamada. Alô, Márcio? Senhor Fonseca? Era uma voz feminina, cansada. Aqui é Raquel, esposa do Márcio. Sinto muito informar, mas o Márcio teve um infarto ontem à noite. Está na UTI. Grave. O mundo de Dante girou. Como assim infarto? Ele tem só 35 anos. Os médicos disseram que foi o estresse. Ele estava trabalhando demais nas últimas semanas. A voz dela embargou. Desculpe não avisar antes. Foi tudo muito rápido. Dante desligou o telefone sem nem responder adequadamente. Suas mãos suavam. O contrato brilhava na tela do notebook, zombando dele em árabe. 50 milhões de reais dependiam daquele papel. Os árabes queriam a confirmação até o fim do dia. Segunda-feira de manhã seria a assinatura oficial, com a imprensa, os advogados, tudo pronto. Ele começou a ligar para todo mundo que conhecia. Primeiro, tentou 3 agências de tradução em São Paulo. Todas com mensagem automática. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Tentou tradutores freelancers que já havia contratado antes.
Um estava viajando na Europa, outro não atendia. O terceiro atendeu, ouviu o valor que Dante oferecia, 5.000 reais para traduzir agora, e disse: cara, eu não falo árabe, falo inglês e espanhol. Me desculpa. Alguém nessa cidade tem que falar árabe. Dante gritou para o celular após a 10ª ligação sem sucesso. Ofereceu 7.000, 10.000, 15.000 reais para quem traduzisse aquele maldito contrato imediatamente. Ninguém. Era domingo. Todo mundo estava com a família, na praia, no churrasco, vivendo suas vidas normais enquanto a vida de Dante desmoronava. Ele olhou para o relógio. 10h30 da manhã. Tinha até às 18 horas para enviar a confirmação aos investidores. 8 horas para encontrar alguém que falasse árabe em São Paulo. Sua respiração estava acelerada. O suor escorria pela testa. 50 milhões de reais escorregando por entre seus dedos. Foi quando ele ouviu o barulho da chave na fechadura. A porta do escritório se abriu e ela entrou, como sempre, silenciosa, invisível. Iris, a faxineira. Ela carregava sua bolsa surrada e os produtos de limpeza. Nem olhou para ele. Nunca olhava. Apenas seguiu para o depósito, guardou suas coisas e voltou com o aspirador de pó. Domingo era o dia que ela limpava o escritório dele, como fazia há 2 anos. Dante mal registrava a presença dela. Era apenas a faxineira. Alguém que aparecia, limpava e desaparecia. Mas hoje Dante estava desesperado demais para ignorar qualquer ser humano que respirasse. E foi nesse momento que uma ideia absolutamente ridícula atravessou sua mente. Dante olhou para Iris enquanto ela conectava o aspirador na tomada. Uma ideia insana, ridícula, mas era a única coisa que seu cérebro em pânico conseguia produzir. Ele pegou o celular e ligou para Rodrigo e Marcelo, seus 2 melhores amigos empresários. Venham aqui agora. Vou precisar de testemunhas para uma coisa. 20 minutos depois, os 2 entraram no escritório intrigados. Rodrigo, dono de uma rede de academias, trazia cerveja. Marcelo, investidor do mercado financeiro, já vinha rindo. Cara, que urgência é essa num domingo? Larguei meu filho no meio do futebol. Vocês não vão acreditar. Dante apontou para a tela do notebook. Contrato da venda, 50 milhões. Chegou em árabe. Meu tradutor tá na UTI. Ninguém atende. Ninguém nessa cidade fala árabe num domingo. Rodrigo assoviou baixo. Putz, brother, e agora? Foi quando Dante olhou para Iris, que limpava silenciosamente as estantes do outro lado da sala. Ele levantou, foi até ela e desligou o aspirador da tomada. Iris deu um passo para trás, surpresa. Era a primeira vez em 2 anos que Dante realmente a interrompia. Ei, você! Dante falou alto, com aquele tom que usava quando queria parecer superior. Sabe ler? Iris piscou confusa. Sim, senhor. Sim, senhor, o quê? Até que série você estudou? Ensino médio completo, senhor. Sua voz era baixa, com um leve sotaque que Dante nunca havia notado antes. Rodrigo e Marcelo se entreolharam, sem entender aonde aquilo ia dar. Dante pegou o notebook, colocou em cima da mesa de centro e abriu o contrato. Os símbolos árabes preenchiam a tela. Olha isso aqui. Dante cruzou os braços, um sorriso começando a se formar nos lábios. Uma ideia brilhante para transformar seu desespero em diversão. Vê essas letras? Isso é árabe. Aposto 10.000 reais que você não consegue nem ler uma linha disso. O silêncio caiu na sala. Rodrigo arregalou os olhos. Dante, que diabos você está fazendo? 10.000 reais. Dante foi até o escritório e voltou com uma maleta preta. Abriu em cima da mesa, revelando maços de dinheiro que ele havia sacado na cesta para uma viagem. Tá aqui, dinheiro vivo, 10.000 reais se você conseguir ler uma única frase desse contrato. Marcelo começou a rir nervoso. Cara, isso é meio pesado, não é? Por quê? É uma aposta justa. Dante estava gostando da situação agora.
O desespero tinha dado lugar a uma sensação de poder. Ela diz que sabe ler. Vamos testar. Se ela for tão inteligente, ganha 10.000. Fácil assim. Iris olhou para o dinheiro, depois para Dante, depois para o computador. Suas mãos seguravam o pano de limpeza com força. Ela não disse nada. Olha, eu aumento a aposta. Dante estava em seu elemento agora, se exibindo para os amigos. Você nem precisa traduzir, só precisa ler, em voz alta, uma frase. Só isso, 10.000 reais. Dá para comprar muita coisa, não dá? Quantos meses de aluguel isso paga para você? Rodrigo riu, desconfortável. Dante, cara. O quê? Ela tá reclamando? Olha a oportunidade que eu tô dando. Dante se virou para Iris novamente. E aí? Aceita a aposta ou vai admitir que não sabe? Os olhos de Iris brilharam por um segundo, algo que Dante não soube identificar. Raiva? Tristeza? Determinação? Ela colocou o pano de limpeza sobre a mesa com cuidado e caminhou devagar até o notebook. Qual frase o senhor quer que eu leia? Sua voz saiu mais firme agora. Dante deu uma gargalhada vitoriosa e apontou para o meio da primeira página. Essa aqui, a maior, deve ser importante, olha o tamanho. Marcelo sussurrou para Rodrigo. Isso vai dar ruim. Aposto o que vocês quiserem. Tá esperando o quê? Dante provocou. 10.000 reais, dinheiro vivo, na sua mão, só ler uma frase. Iris respirou fundo. Suas mãos, antes trêmulas, se firmaram nas laterais do notebook. Ela se inclinou levemente, olhos percorrendo os símbolos árabes na tela. O silêncio na sala ficou denso. Dante cruzou os braços, o sorriso arrogante ainda no rosto. Rodrigo e Marcelo olhavam fixamente. 3 segundos. 5. 10. E então Iris abriu a boca. بموجب هذه الاتفاقية يوافق البائع على نقل جميع الأصول والحسابات المصرفية. A voz dela fluiu em árabe perfeito, cada palavra pronunciada com clareza absoluta, com um sotaque nativo que não deixava dúvidas. Não era uma tentativa desajeitada. Não era um chute, era fluência real, natural, como se aquele idioma fosse tão familiar quanto respirar. O sorriso de Dante congelou no rosto. Rodrigo deixou a garrafa de cerveja escorregando da mão, pegando-a no último segundo. Marcelo sussurrou um palavrão baixinho. Iris continuou lendo, passando para a segunda frase da cláusula, sua voz nunca vacilando. يتنازل البائع بشكل نهائي عن جميع الحقوق المالية والقانونية. Quando ela terminou o parágrafo inteiro, 3 frases completas em árabe fluente, e ergueu os olhos do computador, o silêncio na sala era ensurdecedor. Não era o silêncio do vazio, era o silêncio do choque absoluto. Dante abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nenhum som saiu. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora estavam arregalados de descrença total. Rodrigo foi o primeiro a conseguir falar, sua voz saindo num fio. O que diabos foi isso? Iris permaneceu em pé, mãos ao lado do corpo, olhando diretamente para Dante pela primeira vez em 2 anos. E então ela disse, em português perfeito, mas com aquele sotaque que agora fazia todo sentido. Senhor Dante, o senhor não pode assinar isso. Dante piscou várias vezes, como se pudesse desfazer o que acabara de testemunhar. Aquilo não era real, não podia ser. A faxineira, a mulher que ele chamava de Ei Você há 2 anos, acabara de ler em árabe como se tivesse nascido no Oriente Médio. Você fala árabe? A pergunta saiu idiota da boca dele, porque a resposta era óbvia demais. Sim, senhor. Iris manteve o tom respeitoso, mas havia algo diferente agora. Uma firmeza que nunca estivera lá antes. Ou talvez sempre estivesse, e Dante nunca tivesse prestado atenção suficiente para notar. Marcelo se levantou do sofá, aproximando-se do notebook como se fosse examinar uma evidência de crime. Não, peraí, fluentemente? Você fala árabe de verdade? Falo, senhor, e leio e escrevo. Iris apontou para a tela. E por isso estou dizendo, o senhor Dante não pode assinar esse contrato. Por quê? A voz de Rodrigo saiu aguda, quase histérica.
Ele olhou para Dante. Cara, esquece a aposta, esquece tudo. Se ela fala árabe de verdade, você precisa ouvir o que ela tem a dizer. Dante ainda estava processando. Seus neurônios se recusavam a conectar a informação. A faxineira, árabe, fluente, impossível. Mas ele tinha ouvido. Os três tinham ouvido. Aquilo não era invenção. Tá bom. Dante puxou uma cadeira e sentou, as pernas de repente fracas. Fala! O que tem de errado no contrato? Iris respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Ela apontou para a primeira cláusula que havia lido. Esta parte aqui diz: por meio deste acordo, o vendedor concorda em transferir todos os ativos e contas bancárias. O senhor vê algum problema? Não, é isso mesmo. Eu vendo a empresa, eles ficam com tudo da empresa. Dante franziu a testa, impaciente. Mas não diz da empresa, senhor Dante. Iris aproximou o dedo da tela, tocando as palavras em árabe. Em português, eles escreveram ativos da empresa. Mas em árabe está escrito apenas todos os ativos, sem especificar, sem limitar. O coração de Dante começou a bater mais rápido. O que você quer dizer com sem limitar? Quero dizer que, do jeito que está escrito em árabe, o senhor estaria transferindo todos os seus ativos, não só da empresa, tudo, sua casa, seus carros, suas contas pessoais, investimentos, tudo que estiver no seu nome. Isso é absurdo! Dante levantou da cadeira num pulo. Eles não fariam isso. Somos parceiros, negociamos por meses. Veja a cláusula 7. Iris rolou a página com cuidado, parando em outro bloco de texto árabe. Aqui diz: o vendedor concorda em não contestar quaisquer transferências futuras de fundos e propriedades vinculadas ao acordo, reconhecendo que todas as decisões são finais e irrevogáveis. Marcelo soltou um palavrão baixinho. Rodrigo ficou pálido. Isso significa... Dante mal conseguia formar as palavras. Isso significa que eu não poderia processar, mesmo se eles roubassem tudo? Exatamente, senhor. E tem mais. Iris continuou, sua voz técnica precisa. A cláusula 12 estabelece que o comprador tem direito a todos os fundos bancários vinculados à empresa, incluindo contas pessoais do vendedor que tenham recebido transferências da empresa nos últimos 5 anos. Dante sentiu o chão desaparecer sob seus pés. 5 anos. Ele transferia dinheiro da empresa para suas contas pessoais o tempo todo. Prolabore, dividendos, bonificações, tudo legal, tudo declarado. Mas se aquela cláusula era real, eles levariam tudo. Sua voz saiu num sussurro. Absolutamente tudo. É um golpe, senhor Dante. Iris fechou o notebook devagar, como se estivesse selando um caixão. Um golpe muito bem planejado. A versão em português parece normal, justa, mas a versão em árabe, a versão que tem valor legal, porque é a língua materna dos compradores, essa versão te transforma em um escravo do contrato. O senhor assinaria sua própria ruína. O silêncio que caiu sobre a sala era diferente do anterior. Não era choque, era o horror puro. Rodrigo se sentou pesadamente no sofá, a cabeça entre as mãos. Marcelo olhava para o notebook como se fosse uma bomba prestes a explodir. Dante não conseguia se mexer. 50 milhões. Ou melhor, 0 milhões. Menos que 0, porque eles não só não pagariam, eles tomariam tudo que ele tinha. A empresa, a cobertura em Moema, os carros importados, as ações, os investimentos, a poupança, 15 anos de trabalho, toda a sua vida. Não. Ele balançou a cabeça, recusando-se a acreditar. Não! Você deve estar enganada, deve estar lendo errado. Você... Posso estar enganada, senhor. Iris manteve a voz calma, profissional. O senhor pode ligar para outro tradutor, pode ligar para seu advogado, pode verificar cada palavra que eu disse, mas faça isso antes das 18 horas, porque se o senhor enviar a confirmação sem verificar, amanhã de manhã o senhor vai assinar o fim da sua vida.
Dante pegou o celular com mãos trêmulas e discou para Roberto, seu advogado pessoal. Domingo ou não, aquilo não podia esperar. 3 toques. 4. Atendeu. Roberto, preciso que você venha aqui agora. É sobre o contrato dos árabes. Dante, que susto. Aconteceu alguma coisa? Eu acho que sim. Pode ser um golpe. Preciso que você traga um tradutor de árabe. Urgente. Houve uma pausa. Dante, o que te fez pensar que é um golpe? Dante olhou para Iris, que permanecia de pé, quieta, aguardando. Alguém leu o contrato para mim, em árabe, e disse que as cláusulas são armadilhas. Quem leu? A voz de Roberto ficou tensa. Você deixou alguém de fora ver o contrato? Minha faxineira. Sua faxineira fala árabe? Aparentemente sim. Roberto ficou em silêncio por 2 segundos. Dante, me manda esse contrato agora, imediatamente. Eu conheço um professor de Direito Internacional na USP que fala árabe. Vou ligar para ele. Se for o que estou pensando, você acabou de escapar do maior golpe da sua vida. Dante desligou o telefone e olhou para Iris. Realmente olhou. Pela primeira vez em 2 anos, ele viu a mulher à sua frente. Não a faxineira. Não a invisível, mas a pessoa que tinha acabado de salvar tudo que ele possuía. Obrigado. A palavra saiu rouca, pequena. Iris apenas assentiu. De nada, senhor. E por um momento, no silêncio daquele escritório, Dante Fonseca teve um pensamento que jamais havia tido antes. Quem diabos era aquela mulher? Ei, se você está gostando dessa história, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Isso ajuda demais o canal a crescer. E comenta aí embaixo. Você já passou por alguma situação onde julgou alguém errado? Vamos continuar. 40 minutos depois, o interfone tocou. Roberto subiu, acompanhado de um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação grossa. Ele carregava uma pasta de couro surrada e tinha aquele ar de quem passou a vida inteira mergulhado em livros. Dante, este é o professor Khalil Hassan. Ensina Direito Internacional na USP há 30 anos. Nasceu no Líbano, é especialista em contratos do Oriente Médio. Roberto estava sério, tenso. Mostrei para ele algumas cláusulas que você me mandou por foto. A situação é grave. O professor Khalil cumprimentou Dante com um aperto de mão firme. Depois olhou ao redor da sala. Seus olhos pararam em Iris, que havia voltado a limpar discretamente o outro lado do escritório. Ele disse algo em árabe, um cumprimento educado. Iris respondeu imediatamente também em árabe, com uma leve reverência de cabeça. Os olhos do professor se iluminaram. Ele falou mais algumas frases, claramente impressionado. Iris respondeu, modesta. Dante e os outros observavam aquela conversa incompreensível, fascinados e perdidos ao mesmo tempo. Desculpem, o professor voltou ao português sorrindo. Eu perguntei de onde ela era. Ela disse Damasco. Seu árabe é impecável, dialeto sírio puro. Não é algo que se aprende em curso. Ele olhou para Iris com respeito genuíno. A senhora é advogada? Iris hesitou, depois assentiu levemente. Era professor. Na Síria. Era uma das melhores, imagino. Seu conhecimento técnico em contratos ficou claro quando falei com o Sr. Dante. Khalil se virou para Dante. Ela salvou sua vida, jovem. Agora me mostre esse contrato completo. Durante os 20 minutos seguintes, o professor Khalil analisou cada página, fazendo anotações, comparando a versão em português com a versão em árabe. Seu rosto foi ficando cada vez mais sombrio. Roberto acompanhava por cima do ombro dele, também fazendo anotações. O silêncio na sala era sufocante. Finalmente, Khalil tirou os óculos e esfregou os olhos, cansado. Senhor Dante, sinto informar que a análise da senhora... Ele gesticulou para Iris. Está absolutamente correta. Este é um golpe sofisticado que venho estudando há anos. Gangues internacionais aplicam isso em empresários que não fazem verificação adequada. Gangues? Marcelo engasgou. Você está dizendo que são criminosos?
Criminosos organizados, usando empresas de fachada. Kalil colocou os óculos de volta. Eles aparecem com propostas tentadoras, sempre valores altos, sempre urgência. Fazem meses de negociação para ganhar confiança. Depois enviam contratos bilíngues, onde a versão em português parece legítima, mas a versão no idioma deles contém cláusulas predatórias. Roberto bateu a mão na mesa. E deixa eu adivinhar, a cláusula final do contrato diz que, em caso de conflito de interpretação, a versão em árabe prevalece? Exatamente. Kalil apontou para a última página. Está aqui, cláusula 28. Em letras pequenas, na versão em português. Em caso de divergência interpretativa, a versão em árabe será considerada oficial e vinculante. A maioria dos empresários nem lê essa parte, e os que leem acham que é padrão. Dante sentiu náusea subindo pela garganta. Se tivesse assinado, amanhã de manhã, quando percebesse o erro, já seria tarde demais. Kalil fechou o notebook. Eles teriam cópias autenticadas, reconhecimento de firma, testemunhas, um contrato legal assinado voluntariamente por você, e a versão em árabe seria a versão oficial. Você não poderia contestar. Está escrito no próprio contrato que você aceita não contestar. Mas isso é fraude. Rodrigo estava de pé agora. Tem que ser ilegal. É fraude, sim, mas provaria isso na justiça internacional? Roberto balançou a cabeça sombrio. Levaria anos, décadas talvez, e enquanto isso, eles já teriam transferido tudo para offshores, paraísos fiscais. Você nunca recuperaria nada. Eu conheço 3 casos assim. Kalil guardou suas anotações na pasta. Um empresário em Portugal, um na Espanha, um aqui no Brasil mesmo, em Curitiba. Os 3 perderam tudo. Empresas, casas, economias de vida inteira. Um deles se suicidou 2 anos depois. O silêncio que caiu foi funeral. Dante olhou para suas mãos trêmulas. 15 anos. 15 anos de trabalho, noites sem dormir, riscos, sacrifícios. E ele estava a uma assinatura de distância de perder absolutamente tudo. Não, pior que isso, de entregar tudo voluntariamente. Como eu fui tão idiota, Dante sussurrou mais para si mesmo. Como eu não vi? Porque eles são profissionais, Dante. Roberto colocou a mão no ombro do amigo. Isso é o que eles fazem. Constroem confiança por meses, anos às vezes. Você não foi idiota, você foi alvo. Kalil olhou para Íris, que observava tudo em silêncio do outro lado da sala. A sorte do Sr. Dante foi ter alguém capaz de ler árabe técnico jurídico por perto. Esse tipo de conhecimento é extremamente raro. Mesmo entre árabes, poucos dominam a linguagem jurídica específica desses contratos. A senhora foi advogada especializada em quê, exatamente? Contratos internacionais, professor. Importação, exportação, fusões entre empresas de diferentes países. A voz de Íris era baixa, quase envergonhada. Trabalhei com casos entre Síria, Emirados Árabes, Turquia, Europa. Impressionante. Kalil acenou com a cabeça, genuinamente admirado. E agora trabalha como faxineira, professor. Íris completou sem autopiedade, apenas declarando um fato. O professor ficou em silêncio por um momento, claramente processando aquela informação. Rodrigo e Marcelo se entreolharam, desconfortáveis. Roberto fechou os olhos, balançando a cabeça. Dante não conseguia tirar os olhos dela. Durante 2 anos, aquela mulher limpou seu escritório. Durante 2 anos, ele a chamou de Ei Você. Nunca perguntou seu nome completo. Nunca perguntou de onde vinha. Nunca demonstrou o mínimo interesse em quem ela era. E agora descobria que ela era uma advogada especializada exatamente no tipo de golpe que quase o destruiu. Senhor Dante, Roberto puxou uma cadeira ao lado dele. Precisamos falar sobre o que fazer agora. Temos que cancelar a reunião de amanhã, obviamente. E provavelmente devemos fazer um boletim de ocorrência. A Polícia Federal precisa saber desse grupo. Mas tem provas? Marcelo perguntou. Tipo, dá para provar que era golpe?
O próprio contrato é a prova. Kalil bateu no notebook. As discrepâncias entre as versões em português e árabe são intencionais e documentadas. Tenho peritos que podem atestar. Isso vai para a Interpol, com certeza. Dante escutava tudo como se estivesse debaixo d'água. As vozes chegavam abafadas, distantes. Sua mente estava em outro lugar. Estava revivendo os últimos 2 anos. Quantas vezes Iris esteve nesta sala enquanto ele fechava negócios? Quantas reuniões importantes ela presenciou silenciosamente, invisível, enquanto limpava? Ela poderia ter roubado informações privilegiadas, poderia ter vendido segredos corporativos, poderia ter feito 1000 coisas, mas não fez. Apenas limpou, trabalhou. E quando ele precisou, quando fez aquela aposta cruel, humilhante, ela não se vingou. Não o deixou assinar sua própria ruína. Ela o salvou. Quanto eu te devo? Dante interrompeu a conversa de repente. Todos olharam para ele. Ele estava olhando para Iris. A aposta. Você leu. Várias frases. 10.000 reais. Quanto eu realmente te devo? Iris balançou a cabeça suavemente. Senhor Dante, eu não fiz isso pelo dinheiro. Eu sei. E pela primeira vez em 2 horas, Dante sentiu lágrimas ardendo nos olhos. Eu sei que não foi, mas eu preciso saber. Preciso saber quem você é. Iris permaneceu em silêncio por longos segundos, como se estivesse decidindo se deveria ou não abrir aquela porta. Dante viu algo passar pelos olhos dela. Dor, talvez, ou medo, ou simplesmente cansaço de carregar segredos pesados demais. Meu nome completo é Iris Al-Zahrani Quintana. Sua voz saiu baixa, mas firme. Al-Zahrani é o sobrenome do meu marido. Era. Quintana é da minha mãe, brasileira. Nasci em São Paulo, mas minha família voltou para a Síria quando eu tinha 6 anos. Cresci em Damasco. Dante puxou uma cadeira e sentou, indicando para ela fazer o mesmo. Pela primeira vez em 2 anos, eles estavam se olhando de igual para igual. Iris hesitou. Depois sentou na beirada da cadeira, as mãos entrelaçadas no colo. Estudei Direito na Universidade de Damasco. Me formei em 2006. Fiz mestrado em contratos internacionais. Abri meu próprio escritório em 2010. Ela falava devagar, como se cada palavra custasse um pedaço dela. Éramos especializados em acordos comerciais entre países árabes e Europa. Falava árabe, português, inglês, francês e espanhol. Tinha 12 funcionários. Uma vida boa, muito boa. Roberto, Kalil e os outros escutavam em silêncio absoluto. Ninguém ousava interromper. Conheci meu marido na universidade, Kalil. Ela sorriu triste ao dizer o nome. Ele era professor de literatura. Gentil, inteligente, sonhador. Nos casamos em 2008. Tivemos 2 filhos. Omar, que hoje tem 18 anos, e Laila, que tem 15. A guerra começou em 2011. A voz dela ficou mais baixa. No início, achamos que seria rápido, que as coisas se resolveriam. Mas não se resolveram. Pioraram. Muito pior. Damasco foi bombardeada. Meu escritório ficava no centro da cidade. Um dia, em 2013, eu estava em uma reunião com um cliente quando ouvimos a explosão. 3 quarteirões de distância. Mas a onda de choque quebrou todas as janelas. Iris tocou instintivamente a testa, onde Dante agora notava uma pequena cicatriz que sempre estivera lá, mas que ele nunca havia reparado. Levei 23 pontos. 3 funcionários meus morreram. Outros 5 ficaram feridos. Fechei o escritório no dia seguinte. Não havia mais como trabalhar. A cidade estava sendo destruída ao nosso redor. Dante sentiu um aperto no peito. Ele tinha visto imagens da Síria na TV, claro. Mas eram apenas imagens, números, estatísticas. Nunca havia conhecido alguém que realmente viveu aquilo. Decidimos fugir em 2015. Eu, Kalil e as crianças. Meus pais já tinham morrido em um bombardeio 1 ano antes. Restava só a gente. Ela respirou fundo.
lutando para manter a compostura. Juntamos todo o dinheiro que tínhamos, pagamos um coiote para nos levar para a Turquia. De lá tentaríamos chegar à Europa ou voltar para o Brasil. A viagem até a fronteira levou 3 dias. Andamos muito a pé. Dormimos em porões, escondidos. Omar tinha 9 anos. Laila tinha 6. Eles estavam apavorados, mas tentavam ser corajosos. Kalil carregava Omar nas costas quando ele não aguentava mais andar. Eu carregava Laila. Iris fechou os olhos por um momento. Quando voltou a abrir, havia lágrimas acumuladas que ela se recusava a deixar cair. Estávamos a 15 quilômetros da fronteira quando o bombardeio começou. De onde? Não sei. Aviões, drones, tanques. Estava escuro. As pessoas corriam, gritavam. Kalil me segurou e disse: "Corre com as crianças. Eu vou buscar as mochilas com os documentos. Corre!" Eu peguei Omar e Laila pelas mãos e corri. Corri sem olhar para trás. A voz dela quebrou pela primeira vez. Eu deveria ter olhado para trás. Deveria ter esperado por ele, mas estava com tanto medo pelas crianças que só corri. Corri até meus pulmões queimarem, até chegarmos a um acampamento de refugiados do outro lado da fronteira. E então percebi que Kalil não estava conosco. O silêncio na sala era pesado como chumbo. Rodrigo limpou discretamente os olhos. Marcelo olhava para o chão. Voltei ao amanhecer. Convenci um soldado turco a me levar até onde havíamos estado. Procurei por 3 dias. Iris finalmente deixou uma lágrima cair, limpando-a rapidamente. Encontrei o corpo dele no 4º dia. Ele tinha voltado para pegar os documentos como disse que faria. Estava a 10 metros das mochilas quando morreu. Ainda segurava uma foto nossa, da família. Uma foto de casamento que ele carregava na carteira. Dante cobriu o rosto com as mãos. Rodrigo virou de costas, os ombros tremendo. O professor Kalil tirou os óculos, os olhos vermelhos. Enterrei meu marido em solo turco porque não podia levá-lo de volta. Peguei os documentos que ele morreu protegendo e voltei para as crianças. Ficamos 6 meses em um campo de refugiados na Turquia. Depois conseguimos visto humanitário para o Brasil. Eu tinha cidadania brasileira pela minha mãe, então foi mais fácil. Chegamos em São Paulo em 2016. Eu tinha diploma de advogada, mestrado, 10 anos de experiência, 5 idiomas. Achei que conseguiria recomeçar rapidamente. Ela deu um sorriso amargo. Mas descobri que meu diploma não era válido aqui. Para revalidar, eu precisaria refazer provas, pagar taxas que não tinha, esperar anos no processo. Enquanto isso, precisava alimentar 2 crianças, pagar aluguel. Então, aceitei o primeiro emprego que encontrei, faxineira. Iris olhou ao redor do escritório, o lugar que limpava há 2 anos. Trabalho em 4 casas durante a semana, 6 dias por semana. Ganho R$ 1.200 por mês. É suficiente para um aluguel pequeno em Itaquera, comida básica e a escola pública das crianças. Não é o que eu era, mas é o que eu posso fazer agora. Ela olhou diretamente para Dante. Durante 2 anos, Sr. Dante, limpei este escritório. Ouvi suas reuniões, vi seus negócios, nunca falei nada, nunca julguei. Não porque não entendia, eu entendia cada palavra, mas porque não era meu lugar. Eu era invisível e estava tudo bem. Invisibilidade é melhor que bombas. Mas hoje, quando o senhor fez aquela aposta, pela primeira vez, um lampejo de emoção verdadeira atravessou o rosto dela. Eu não consegui ficar em silêncio. Não porque queria os R$ 10.000, mas porque vi um homem prestes a perder tudo que construiu. E eu sei o que é perder tudo. Ninguém merece sentir isso, nem mesmo alguém que me chamou de "Ei, você" por 2 anos. Dante não conseguiu segurar. As lágrimas caíram quentes e incontroláveis. Rodrigo chorava abertamente agora. Marcelo tinha a cabeça baixa, os ombros tremendo. Roberto limpava os olhos com as costas da mão. O professor Kalil segurava firme sua pasta, os dedos brancos de tanta força. Iris. Dante conseguiu dizer entre soluços: Eu não sabia, perdão.
Por favor, me perdoa. Não pelos 2 anos de desrespeito, embora isso também, mas por tudo. Por ter tido a ousadia de fazer uma aposta com uma mulher que perdeu um marido protegendo o documento. Por ter oferecido R$10.000 para alguém que construiu uma vida inteira e viu ela ser destruída por bombas. Ele se levantou, foi até ela e pela primeira vez estendeu a mão de verdade, não como patrão, como ser humano. Obrigado por me salvar, mesmo eu não merecendo. Obrigado por ver humanidade onde eu não soube enxergar. Iris apertou a mão dele. Sua mão era pequena, calejada de tanto trabalho pesado, mas firme. De nada, Sr. Dante. E naquele momento, no silêncio emocionado daquele escritório, algo mudou para sempre. Os minutos seguintes foram uma mistura estranha de silêncio carregado e movimentação prática. Roberto fez ligações para a Polícia Federal. O professor Kalil preparou um relatório técnico detalhando as irregularidades do contrato. Rodrigo e Marcelo ficaram responsáveis por rastrear informações sobre a suposta empresa árabe na internet. Dante permaneceu sentado, olhando para Iris, que havia voltado discretamente para o outro lado da sala. Ela pegou o pano de limpeza novamente, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de revelar a tragédia da sua vida inteira. Iris, Dante chamou. Ela parou, virou-se. Por favor, não volta a limpar, não agora. Senta aqui com a gente. Você é parte disso tudo. Senhor Dante, eu ainda tenho trabalho para... Esquece o trabalho. Dante interrompeu, mas suavizou o tom imediatamente. Desculpa. O que eu quero dizer é... Você acabou de salvar minha vida. A última coisa que você precisa fazer agora é limpar meu escritório. Por favor. Iris hesitou. Depois concordou com a cabeça e sentou novamente. Havia algo diferente no ar agora. Uma mudança sutil, mas inegável. Como se uma parede invisível tivesse sido derrubada. Encontrei! Marcelo levantou o laptop animado. A empresa deles, Al Rashid International Investments, tem site, perfil no LinkedIn, tudo. Mas olha isso. Ele virou a tela para os outros. O site foi criado há apenas 8 meses. As fotos dos executivos são todas stock fotos, imagens genéricas compradas na internet. Os endereços registrados são caixas postais em 3 países diferentes. Empresa fantasma clássica. Roberto anotou tudo. Isso vai ajudar muito no inquérito. Dante, você tem todos os e-mails trocados com eles? Tenho. 3 meses de negociação. Reuniões por videoconferência também. Dante passou a mão pelo cabelo, ainda processando tudo. Eles eram tão convincentes, sabiam tudo sobre minha empresa, fizeram propostas inteligentes. Como eu não desconfiei? Porque esse é o trabalho deles. O professor Kalil fechou seu relatório. Eles estudam as vítimas por meses. Sabem exatamente o que falar, como agir. Você não foi o primeiro, Sr. Dante, e infelizmente não seria o último. Seria, Iris falou baixinho. Todos olharam para ela. O senhor não vai assinar. Então, no caso dele, seria o último. Roberto sorriu pela primeira vez naquela tarde. Ela tem razão. Você teve sorte, Dante. Muita sorte. Não foi sorte. Dante olhou para Iris. Foi ela. E eu quase... Ele não terminou a frase, mas não precisava. Todos sabiam o que ele ia dizer. Ele quase a humilhou, além de qualquer recuperação. Fez uma aposta cruel, expôs ela na frente de estranhos, riu da possibilidade dela saber alguma coisa. E se ela tivesse orgulho demais para aceitar? Se tivesse simplesmente saído da sala? Ele estaria assinando sua ruína naquele exato momento. Posso fazer uma pergunta? Rodrigo falou, olhando para Iris com curiosidade genuína. Por que você nunca disse nada? Tipo, em 2 anos, você nunca mencionou que era advogada? Que falava 5 idiomas? Iris deu um sorriso triste. E o que isso mudaria, senhor? Meu diploma não vale aqui. Minha experiência não vale aqui. Eu sou só mais uma refugiada tentando sobreviver.
As pessoas não querem saber quem você era. Elas só veem quem você é agora. Mas você poderia ter tentado... Marcelo começou, depois parou. Desculpa, não é simples assim, né? Não é, Iris confirmou. Tentar revalidar o diploma custa dinheiro que não tenho. Demora anos. E enquanto isso, minhas crianças comem o quê? Dormem onde? A realidade não espera pelos seus sonhos. Então você trabalha, faz o que pode e guarda quem você era dentro de você, como uma lembrança. O silêncio caiu novamente, mas foi quebrado pelo celular de Dante tocando. Ele atendeu, ouviu por alguns segundos e seu rosto empalideceu. Desligou devagar. Eram eles, os investidores. Sua voz saiu rouca, querendo saber por que não respondi o e-mail de confirmação. Disseram que se eu não confirmar até às 18 horas, o negócio cai. Prazo final. Roberto olhou para o relógio. São 16h40. Ainda temos tempo, mas preciso que você escreva um e-mail, Dante. Formal, educado, cancelando a negociação. Não acuse eles de nada. Isso fica para a polícia. Apenas diga que decidiu não vender a empresa. E se eles ficarem com raiva? Se tentarem alguma coisa? Eles não vão. O professor Kalil garantiu. Golpistas assim dependem da vítima não perceber. No momento que você demonstra que sabe, eles desaparecem. Vão procurar outro alvo mais fácil. É mais seguro para eles. Dante abriu o laptop, começou a digitar o e-mail. Suas mãos ainda tremiam levemente. Não consigo acreditar que eu estava tão perto. Tão perto. Mas não estava sozinho. Roberto colocou a mão no ombro do amigo. Quando importa, você nunca está sozinho. Mesmo quando acha que está. O e-mail foi enviado às 17h15. Curto, profissional e revogável. Prezados, após cuidadosa análise, decidi não prosseguir com a venda da empresa. Agradeço o interesse e desejo sucesso nos negócios futuros. 3 minutos depois, a resposta chegou. Igualmente curta. Lamentamos sua decisão. Respeitamos sua escolha. Pronto. Roberto fechou o laptop. Acabou. Eles não vão insistir. Vão deletar tudo e seguir para a próxima vítima. Dante deveria sentir alívio. E sentia. Mas também sentia outra coisa. Uma vergonha profunda, corrosiva. Durante 3 meses, ele negociou com criminosos achando que era esperto. Durante 2 anos, tratou uma mulher brilhante como se ela fosse invisível. Durante toda a sua vida adulta, ele mediu o valor das pessoas pelo que elas pareciam ter, não pelo que elas eram. Iris, ele virou para ela determinado. Preciso te fazer uma proposta. Uma proposta de verdade dessa vez. Ela o olhou, cautelosa. Senhor Dante, não precisa me dar nada. Eu já disse, não é sobre dar. É sobre consertar. Dante respirou fundo. Eu tenho uma empresa de tecnologia. Faço negócios internacionais. Europa, Ásia, América Latina. Preciso de alguém que entenda contratos em vários idiomas. Alguém que saiba identificar armadilhas legais. Alguém que tenha experiência real em negociações internacionais. Os olhos de Iris se arregalaram ligeiramente. Senhor Dante, o que está dizendo? Estou dizendo que quero te contratar. Não como faxineira. Como diretora jurídica internacional da empresa. Salário de R$35 mil por mês. E antes que você diga que seu diploma não é válido, ele ergueu a mão. Eu vou pagar pela revalidação. Os melhores advogados que eu conheço vão te ajudar a acelerar o processo. Enquanto isso, você trabalha como consultora externa. É legal, é justo, e é o mínimo que eu posso fazer. Iris ficou em silêncio, chocada. Rodrigo e Marcelo trocaram olhares emocionados. Roberto sorria. O professor Kalil assentiu com aprovação. E tem mais, Dante continuou. Seus filhos, Omar e Laila. Quero colocá-los na melhor escola particular de São Paulo. Bolsa integral, tudo pago. Eles merecem. Você merece. Senhor Dante, eu... A voz de Iris falhou. Eu não sei o que dizer. Diz sim. Dante estendeu a mão novamente. Diz que vai me dar a chance de consertar 2 anos de cegueira.
de transformar a pior aposta da minha vida na melhor decisão que eu já tomei. Iris olhou para a mão estendida, depois para o rosto de Dante, e finalmente, pela primeira vez em 2 anos, ela sorriu. Um sorriso verdadeiro, que iluminou seu rosto inteiro. Sim, Sr. Dante, eu aceito. 3 semanas depois, Dante estava no escritório organizando papéis quando bateram na porta. Era Iris, mas ela parecia diferente. Não carregava produtos de limpeza. Vestia um conjunto social azul marinho, simples mas elegante, cabelos presos em um coque profissional. Carregava uma pasta de couro e tinha nos olhos algo que Dante não havia visto antes: confiança. Bom dia, Sr. Dante. Ela entrou sorrindo. Trouxe a análise do contrato com a empresa alemã que o senhor me pediu. Iris, entra, por favor. Dante apontou para a cadeira em frente à sua mesa. Não a cadeira onde ela costumava sentar quando limpava, mas a cadeira onde seus executivos sentavam. E, por favor, pode me chamar só de Dante. Já falei isso. Ela riu baixinho, ainda se acostumando. Hábito de 2 anos sem... Dante, desculpa. Nas últimas semanas, muita coisa tinha mudado. Dante havia contratado imediatamente uma empresa de advocacia especializada em revalidação de diplomas estrangeiros. O processo estava em andamento, mais rápido do que o normal graças aos contatos dele. Enquanto isso, Iris trabalhava oficialmente como consultora jurídica internacional, analisando contratos, participando de reuniões, impressionando todos com seu conhecimento profundo. Então, Dante perguntou ansioso: o contrato com os alemães está limpo? Está. Revisei 3 vezes, comparei as versões em alemão, inglês e português. Tudo coerente, sem cláusulas escondidas. É um negócio honesto. Ela abriu a pasta, mostrando suas anotações detalhadas. Mas sugiro uma alteração na cláusula de rescisão. Do jeito que está, eles podem cancelar sem aviso prévio. Precisamos de pelo menos 90 dias de antecedência. Dante olhou as anotações, impressionado. Você pegou isso? Nosso advogado não tinha mencionado. Seu advogado é muito bom em direito brasileiro, mas contratos internacionais têm nuances específicas, pequenos detalhes que podem se tornar grandes problemas. Ela apontou para um parágrafo. Vê aqui? Em português diz rescisão mediante acordo mútuo, mas em alemão diz Kündigung nach Ermessen, que significa rescisão a critério. Deles, não mútuo. Meu Deus. Dante passou a mão pelo rosto. De novo, outro contrato problemático. Não tão grave quanto o outro, mas sim discrepâncias intencionais. Não acho que seja golpe. Provavelmente só vantagens comerciais que eles tentam incluir. É comum em negociações internacionais. Por isso é importante ter alguém que leia todas as versões. Ela sorriu. É exatamente para isso que você me contratou, não é? É. E foi a melhor decisão que já tomei. Dante falou com sinceridade absoluta. Sério, Iris. Nessas 3 semanas, você já identificou problemas em 4 contratos diferentes. Salvou a empresa de pelo menos 3 dores de cabeça enormes. Valeu cada centavo. Iris ficou levemente corada. Estou apenas fazendo o meu trabalho. Não, você está sendo brilhante. Dante se recostou na cadeira. E seus filhos, como estão se adaptando na escola nova? O rosto dela se iluminou instantaneamente. Omar está adorando. A escola tem laboratório de ciências incrível. Ele quer ser engenheiro. E Laila entrou para o coral. Ontem ela cantou em casa pela primeira vez desde que saímos da Síria. Eu chorei. Ela canta bem? Como um anjo. Iris sorriu, os olhos marejados. Khalil sempre dizia que ela herdou a voz da avó. Eu tinha esquecido como era lindo ouvir ela cantar. A guerra roubou até isso. Mas agora ela está cantando de novo. Dante sentiu um nó na garganta. Fico feliz, Iris. Muito feliz. Vocês merecem. Obrigada. Ela limpou discretamente os olhos. Obrigada por tudo. Pela oportunidade, pela escola das crianças, por me ver quando eu era invisível. Você não tinha obrigação nenhuma de fazer isso.
Tinha sim. Tinha obrigação moral, humana. Dante se inclinou para a frente. Sabe, nas últimas semanas eu tenho pensado muito sobre aquele dia, sobre a aposta, sobre como eu fui cruel. Dante, já falamos sobre isso. Eu sei, mas deixa eu terminar. Ele respirou fundo. Eu passei 40 anos da minha vida medindo as pessoas errado, achando que roupa cara, carro importado e escritório chique definiam valor. Tratava faxineiros, porteiros, garçons como se fossem menos, como se não fossem completamente humanos. Você não é o único, Iris falou suavemente. A maioria das pessoas faz isso, às vezes sem perceber, mas isso não torna certo. E a verdade é... Dante sentiu as palavras presas na garganta. A verdade é que eu poderia ter te conhecido de verdade a qualquer momento. Poderia ter perguntado seu nome completo, de onde você vinha, se tinha filhos. Poderia ter demonstrado o mínimo de interesse humano, mas eu escolhi não fazer isso. Por 2 anos, eu escolhi te ignorar. Iris ficou em silêncio, deixando ele falar. E então veio aquele domingo. Eu estava desesperado, fiz aquela aposta ridícula. E você poderia ter recusado. Poderia ter deixado eu assinar aquele contrato e perder tudo. Seria uma vingança justa, considerando como eu te tratei. Mas você não fez isso. Você me salvou. Não foi vingança que me motivou a ficar em silêncio esses 2 anos. Iris explicou. Foi sobrevivência. Quando você perde tudo, quando seus filhos dependem de você, o orgulho vira luxo que você não pode ter. Então, você abaixa a cabeça, faz seu trabalho e agradece por ter trabalho. Mas você não precisava me salvar. Precisava sim. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Porque eu sei o que é perder tudo. Sei a dor, o desespero, o vazio. E eu não conseguiria viver comigo mesma se deixasse outra pessoa sentir isso, mesmo alguém que não foi gentil comigo. Não é sobre você, Dante. É sobre quem eu escolho ser, independentemente de como os outros me tratam. Dante sentiu lágrimas ardendo. Você é uma pessoa melhor do que eu jamais fui. Não sou. Apenas sobrevivi coisas que te ensinam o que realmente importa. Iris sorriu. E você está aprendendo agora. Nunca é tarde para aprender. Iris, eu nunca vou conseguir compensar completamente aqueles 2 anos, mas vou passar o resto da minha vida tentando. Dante abriu a gaveta e tirou um envelope. Isso aqui não são os 10 mil da aposta, são 50 mil. Dante, não. Deixa eu explicar. Ele colocou o envelope na mesa. 50 mil pelos 50 milhões que você salvou. 1 por cada milhão. Não é pagamento pela tradução, isso você já recebe no salário. É pagamento pela sua dignidade, que eu tentei comprar naquele dia e não consegui. Pela sua integridade que permaneceu intacta, mesmo quando eu tentei quebrá-la. Por me ensinar que valor não tem nada a ver com cargo ou conta bancária. Iris olhou para o envelope, depois para ele, e então, pela segunda vez, estendeu a mão, mas não para pegar o dinheiro. Para apertar a mão dele. Aceito, não pelo dinheiro, mas porque entendo o que ele representa para você. Representa o homem que você está se tornando. Eles apertaram as mãos, e naquele momento algo foi curado. Não completamente. Algumas feridas deixam cicatrizes, mas o suficiente. O suficiente para recomeçar. 6 meses se passaram desde aquele domingo que mudou tudo. Dante estava em seu escritório revisando relatórios financeiros quando seu celular tocou. Era Iris. Dante, desculpa incomodar no sábado, mas acabou de chegar um e-mail urgente, proposta de fusão. E tem um problema. Que tipo de problema? O contrato está em mandarim. Dante sentiu um frio na espinha. Memórias daquele domingo voltaram como um tapa. Mandarim? Você fala mandarim? Pelo telefone, ele ouviu o sorriso na voz dela. Falo. Foi minha 5ª língua. Aprendi para lidar com empresas chinesas quando trabalhava em Damasco. Posso ir aí agora analisar? Vem, por favor. Preciso de você aqui. 40 minutos depois, Iris chegou.
mas não estava sozinha. 2 adolescentes a acompanhavam. Um menino alto, de óculos, carregando uma mochila cheia de livros. Uma menina de cabelos longos, sorriso tímido, segurando um caderno de música. Dante, estes são meus filhos, Omar e Laila. Iris fez as apresentações com orgulho evidente. Eles estavam comigo quando você ligou. Espero que não se importe. Claro que não. Dante se levantou, estendendo a mão para cada um. Prazer enorme em conhecer vocês. Sua mãe fala tanto de vocês. Omar apertou a mão com firmeza, a postura de um jovem adulto. Prazer, Sr. Dante. Minha mãe também fala muito do Senhor. Disse que o Senhor mudou nossas vidas. Sua mãe, que mudou a minha. Dante sentiu um aperto no peito. Aquele era o filho que Kalil carregava nas costas durante a fuga. O menino que viu o pai morrer protegendo documentos. E agora estava ali, educado, estudioso, cheio de futuro pela frente. Laila era mais reservada. Acenou com a cabeça, segurando seu caderno de música com carinho. Laila, sua mãe me contou que você canta. Vai se apresentar no coral da escola mês que vem, não é? Os olhos dela se iluminaram. Sim, senhor. Vamos cantar em 3 idiomas, português, inglês e árabe. Árabe? Dante sorriu. Que música! Uma canção de ninar que meu pai cantava para mim. Sua voz ficou baixa, mas não triste, apenas carregada de memória. Mamãe me ensinou de novo. Dante olhou para Iris, que tinha os olhos marejados. Vai ser lindo, tenho certeza. Bom, Iris limpou discretamente os olhos e voltou ao modo profissional. Deixa eu ver esse contrato em mandarim. Crianças, sentem ali no sofá, façam a lição de casa. Durante a hora seguinte, Dante observou Iris trabalhar. Ela analisava cada cláusula com precisão cirúrgica, fazia anotações em 3 idiomas diferentes, comparava versões, identificava discrepâncias. E enquanto isso, os filhos dela faziam lição de matemática no sofá, sussurrando entre si, completamente confortáveis. Era uma cena tão normal, tão doméstica, tão certa, como se aquele escritório sempre devesse ter sido assim, cheio de vida, de humanidade, de verdade. Encontrei. Iris finalmente falou. Olha aqui, a cláusula de propriedade intelectual. Em português, diz que vocês mantêm 60% dos direitos sobre as tecnologias desenvolvidas. Mas em mandarim, ela apontou os caracteres, diz 6%. 60% versus 6%. Não acredito. Dante sentiu raiva subindo. De novo? Outro contrato fraudulento? Parece que sim. Vou preparar um relatório completo, mas minha recomendação é cancelar imediatamente e talvez reportar para as autoridades. Esse tipo de prática predatória está crescendo. Dante balançou a cabeça, incrédulo. Se não fosse por você, Iris, se não fosse por você, eu teria perdido tudo. 2 vezes agora. 3. Ela corrigiu com um sorriso. Teve aquele contrato em francês mês passado também. Mas quem está contando? Eles riram. Era incrível como tudo havia mudado. 6 meses atrás, Iris era invisível naquele escritório. Agora ela era indispensável, não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Ela havia se tornado amiga, confidente, a pessoa que Dante procurava quando precisava de conselho honesto. Mamãe, Laila chamou do sofá. Posso ir ao banheiro? Claro, amor, é no corredor à direita. Quando Laila saiu, Omar fechou o caderno e olhou para Dante com seriedade. Senhor Dante, posso fazer uma pergunta? Claro. É verdade que o senhor fez uma aposta com minha mãe, que ofereceu dinheiro para ela provar que sabia ler? Dante sentiu o sangue gelar. Olhou para Iris, que apenas observava, deixando ele responder. É verdade, Omar, e foi uma das coisas mais vergonhosas que já fiz na minha vida. Por que o senhor fez isso? A pergunta era direta, sem julgamento, apenas curiosidade genuína. Dante respirou fundo. Porque eu era arrogante. Achava que sabia o valor das pessoas só olhando para elas. Sua mãe limpava meu escritório. Então eu assumi que ela não sabia nada.
Estava completamente errado e humilhei ela por causa da minha ignorância. Omar processou isso em silêncio. Depois perguntou: "E o senhor mudou?" "Estou tentando. Todo dia." Dante olhou para Iris. "Sua mãe está me ensinando que valor não está na roupa que você veste ou no carro que dirige. Está em quem você é quando ninguém está vendo. Na sua dignidade quando o mundo te ignora. Na sua compaixão quando você poderia escolher vingança. Minha mãe é a pessoa mais forte que eu conheço." Omar falou com orgulho absoluto. "Ela perdeu tudo, mas nunca perdeu quem ela era." "Eu sei." Dante sentiu lágrimas ameaçando. "E eu quase perdi tudo também, mas sua mãe me salvou, mesmo eu não merecendo." Layla voltou do banheiro naquele momento. Ela olhou entre eles, percebendo a tensão emocional. "Tá tudo bem?" "Tá sim, princesa." Iris abriu os braços. Layla correu para o abraço. "Tá tudo muito bem." Dante observou os três, mãe e filhos refugiados de guerra, sobreviventes, lutadores. Eles haviam perdido um pai, um marido, um lar, um país inteiro. Mas não haviam perdido o amor, não haviam perdido a esperança. E agora, finalmente, estavam reconstruindo. "Iris." Dante falou de repente. "Quero fazer uma coisa. Algo que deveria ter feito há muito tempo." "O quê?" Ele foi até a porta do escritório e abriu. Do lado de fora, havia uma placa nova, ainda embrulhada. Ele tirou o plástico e mostrou para eles. Era uma placa elegante, gravada em dourado. DRA Iris Al-Zahrani Quintana, diretora jurídica internacional. Seu diploma foi revalidado semana passada. Chegou a confirmação ontem. Você é oficialmente advogada no Brasil agora. E este... Ele gesticulou para a sala ao lado. É seu escritório. Seu próprio escritório. Não é uma sala de limpeza. É onde você pertence. Iris cobriu a boca com as mãos. Lágrimas caindo livremente agora. Omar e Layla correram para abraçá-la. Os três choravam, riam, se abraçavam em um emaranhado de emoção pura. "Obrigada." Iris conseguiu dizer entre soluços. "Obrigada por me ver. Por me dar uma segunda chance. Por devolver não apenas meu emprego, mas minha dignidade." "Não." Dante se aproximou, se juntando ao abraço. "Obrigada a você. Por me ensinar que dignidade é algo que ninguém pode tirar de você. Só você pode escolher mantê-la ou perdê-la. E você nunca perdeu a sua. Mesmo quando eu tentei tomar. Naquele momento, naquele escritório em São Paulo, 6 meses depois daquele domingo fatídico, 5 pessoas se abraçavam. Um empresário que aprendeu a enxergar. Uma advogada que recuperou sua identidade. 2 crianças que ganharam um futuro. E a memória de um homem chamado Khalil, que morreu protegendo documentos para que sua família pudesse viver. Às vezes, uma aposta cruel pode se transformar na maior bênção disfarçada. Às vezes, a pessoa invisível é exatamente quem você mais precisa ver. E às vezes, admitir que você estava errado é o primeiro passo para finalmente estar certo. 1 ano depois daquele domingo que mudou tudo, Dante estava no auditório da escola de Omar e Layla. O lugar estava lotado de pais, professores e alunos para a apresentação anual do coral. Ele sentou na 3ª fileira ao lado de Iris, que não parava de mexer nervosamente na bolsa. "Ela vai se sair bem." Dante sussurrou, sorrindo. "Eu sei, mas sou mãe. Preocupação é automática." Iris respondeu, mas sorria também. As luzes se apagaram. O coral entrou no palco. 25 crianças de uniformes azuis e brancos. Layla estava no centro da 1ª fileira, cabelos presos com uma fita vermelha. Quando ela viu a mãe na plateia, seu rosto se iluminou. A apresentação começou com uma música em português, depois uma em inglês. Então, o diretor do coral anunciou: "Para nossa última apresentação, Layla Al-Zahrani Quintana vai nos presentear com uma canção de Ninar Síria, ensinada por seu falecido pai. É uma homenagem a todos que perderam entes queridos, mas continuam carregando amor." O piano começou. Suave, melancólico, Layla respirou fundo e começou a cantar.
Sua voz era cristalina, pura, carregada de uma emoção que transcendia sua idade. As palavras em árabe fluíam como poesia, preenchendo cada canto daquele auditório. Dante não entendia as palavras, mas entendia o sentimento. Era amor, era perda, era memória, era esperança, era tudo que Íris e seus filhos haviam vivido, destilado em uma melodia de 3 minutos. Ao lado dele, Íris chorava silenciosamente, lágrimas caindo sobre as mãos entrelaçadas no colo. Dante discretamente ofereceu seu lenço. Ela aceitou, agradecida. Quando a música terminou, o silêncio durou 3 segundos. Então, o auditório explodiu em aplausos. Pessoas de pé, ovacionando. Leila fez uma reverência, procurando a mãe na multidão. Quando as encontrou, ela acenou. Íris acenou de volta, rindo e chorando ao mesmo tempo. Depois da apresentação, no estacionamento, Omar e Laila correram para o carro onde Dante e Íris esperavam. "Mãe, você viu? Viu quantas pessoas aplaudiram?" Laila estava radiante. "Vi, meu amor. Você foi perfeita. Seu pai teria tanto orgulho." Íris abraçou a filha com força. "Ele estava lá." Laila falou com convicção absoluta de criança. "Eu senti, ele estava cantando comigo." Ninguém contestou. Talvez estivesse mesmo. "E você, Omar?" Dante perguntou ao jovem que agora tinha praticamente a mesma altura que ele. "Como foram as provas finais?" "Tirei 10 em física e matemática, 9 em química." Omar respondeu orgulhoso. "O professor disse que se continuar assim, consigo bolsa integral na USP. Estou me preparando para o vestibular." "Vai conseguir." Dante tinha certeza absoluta. "Você é brilhante, igual sua mãe." No caminho para deixá-los em casa, uma casa nova, em um bairro melhor, que Íris conseguiu alugar com seu salário, eles pararam para tomar sorvete. Era um ritual que haviam criado. Toda sexta-feira, sorvete em família, porque agora eram família. Não de sangue, mas de escolha, de gratidão, de amor conquistado através do perdão e da segunda chance. "Dante!" Íris chamou enquanto tomavam sorvete. "Lembra daquele domingo? A aposta?" "Como eu poderia esquecer? Às vezes eu penso o que teria acontecido se eu não tivesse aceitado. Se tivesse simplesmente ignorado. Eu teria perdido tudo: empresa, dinheiro, vida." Dante respondeu sem hesitar. "Não, quero dizer, o que teria acontecido comigo, com meus filhos, se eu tivesse deixado meu orgulho falar mais alto que minha necessidade de proteger você." Dante pensou por um momento. "Acho que você ainda seria quem é, porque sua bondade não depende de recompensa. Você me salvou porque é quem você é, não porque esperava algo em troca. Mas ganhei algo." Íris sorriu, olhando para os filhos rindo juntos, depois para Dante. "Ganhei uma família estendida. Ganhei minha identidade de volta. Ganhei esperança. Nós ganhamos." Dante corrigiu. "Eu ganhei mais que você. Ganhei humanidade. Ganhei a lição mais importante da minha vida, que o valor de uma pessoa não está no que ela faz, mas em quem ela é quando ninguém está vendo." Eles brindaram com casquinhas de sorvete, rindo da bobeira. Ali, naquela sorveteria simples em um bairro comum de São Paulo, 4 pessoas celebravam não o que tinham perdido, mas o que haviam encontrado um no outro. Porque às vezes, os maiores presentes vêm embrulhados nos piores momentos. E as pessoas mais importantes da sua vida são aquelas que você quase não viu. Dante Fonseca havia oferecido R$ 10.000 em uma aposta cruel. E em troca, recebeu algo que dinheiro nenhum poderia comprar, a chance de ser um ser humano melhor. E Íris Alzarani Quintana, que havia perdido um país, um marido e uma identidade, descobriu que mesmo nas cinzas mais profundas, novas raízes podem crescer. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que finalmente nos veja. E você que assistiu até aqui, já invisibilizou alguém que merecia ser visto? Já julgou pela aparência e descobriu que estava completamente errado?
A história de Dante e Íris nos ensina que respeito não tem preço, que dignidade não se compra e que, às vezes, as pessoas mais importantes estão bem na nossa frente. Só precisamos abrir os olhos. Conta aqui nos comentários qual foi a maior lição que você tirou dessa história. E se ela te emocionou tanto quanto me emocionou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Vamos espalhar essa mensagem de respeito e humanidade. Muito obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.